A voz, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nosso coração está aberto, nossos ouvidos estão abertos para ouvir a Tua palavra. Ó Deus, lançamos fora todo preconceito, ó Deus, toda mentalidade incorreta, e nós estamos sensíveis à voz do Teu Espírito. Fala com cada um de uma maneira especial, individual, e que nós possamos sair deste lugar cheios do Teu Espírito e motivados em nome de Jesus. Amém? Eu queria compartilhar algo com os irmãos que Deus tem compartilhado comigo no decorrer desses dias. Eu tenho orado por certas coisas relacionadas com o meu ministério. Esse ano eu vou fazer 7 anos como pastor, e eu tenho buscado respostas para certas perguntas. Sabe, eu tenho buscado de Deus um upgrade, um novo nível, uma nova posicionamento de fé. E o Senhor falou isso comigo. Está relacionado com aquilo que nós estamos fazendo esses dias, nosso projeto, em sermos trabalhadores da vinha, em conquistarmos essa cidade e conquistarmos a nossa geração. Amém? 1 Coríntios 15:10, Paulo fala a respeito da graça do Senhor, e que ele foi usado por Deus mediante a graça de Deus para trabalhar mais do que todos os outros apóstolos. Paulo foi um grande homem de Deus, usado pelo Espírito Santo. Agora preste atenção, a obra que nós estamos fazendo não é uma obra natural, é uma obra sobrenatural. Você pode dizer isso comigo? A obra que nós estamos fazendo não é uma obra natural, é uma obra sobrenatural. Então a obra que nós estamos fazendo, ela é muito grande, é uma obra que começou em Deus. Eu creio ali em Gênesis, antes de Gênesis na verdade, eu creio um dia que antes da terra existir, antes do universo existir, o Pai, o Filho e o Espírito se juntaram, e eles então estavam ali, e eles falaram: nós já criamos planetas, nós já criamos galáxias, nós já criamos seres, vários seres que existem, mas existe, eu creio que o Pai falou, mas nós vamos criar algo agora. Nós vamos criar um ser, a nossa imagem e a nossa semelhança. E esse ser, que nós vamos chamar de homem, ele vai então se multiplicar, vai se relacionar com outro ali da sua espécie, e eles vão se multiplicar, e assim a nossa imagem e a nossa semelhança e a nossa autoridade vai ser espalhada pela terra, pelo universo. E Deus então naquele momento ele concebeu o seu propósito de nos criar a sua imagem e semelhança, de ter um povo que expresse a sua imagem e o seu domínio. E Deus então criou ali. Só que eu imagino que o Pai falou algo, falou: olha, mas nós vamos criar esse homem, mas ele vai cair. Vai ter um determinado momento que ele vai cair, e nós vamos precisar fazer um plano para resgatá-lo, para que o nosso propósito se cumpra, porque Deus é onisciente, Deus sabe de tudo. E eu creio que naquele momento, com a onisciência de Deus, então Deus Filho, Jesus, falou algo: eu já estou disposto a morrer para que eles sejam resgatados. Por isso que lá em Apocalipse capítulo 13, versículo 8, a Bíblia diz que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, porque o Senhor já havia tomado essa decisão. Então o propósito de Deus, essa obra que nós estamos fazendo, ela é muito superior a nós, ela é muito superior à nossa capacidade. Mas por um outro lado, Deus escolheu realizar essa obra através de pessoas como nós, limitadas, pessoas às vezes com falhas, personalidades diferentes, maneiras de pensar diferentes, limitações, opiniões. Então Deus nos escolheu, Deus escolheu pessoas imperfeitas para um plano perfeito, para um propósito perfeito. A W. Tozer, um escritor que eu gosto muito, ele falou uma frase um dia: Deus poderia ter colocado grandes gravadores na terra, grandes alto-falantes, ou então ter criado seres perfeitos que apenas poderiam reproduzir a sua mensagem sem modificação nenhuma. Seria como Deus falando por meio de um microfone e saindo nessa caixa de som, e Deus transmitiria sua mensagem sem nenhum tipo de mistura, de opinião humana ou de sentimentos. Ele poderia passar, mas A. W. Tozer diz: mas Deus escolheu usar nós
com as nossas emoções, com as nossas características, com a nossa personalidade, mesmo que muitas das vezes nós fôssemos falhar, Deus escolheu usar nós. Amém, irmãos? Deus escolheu a mim e a você. Mas é interessante, como então o Senhor poderia resolver isso? Um plano perfeito por meio de pessoas imperfeitas. 1 Coríntios 15:10, Paulo entendeu isso. Paulo, projeta para mim. Mas pela graça de Deus, eu sou o que sou, e a sua graça é comigo, me foi concedida, e eu trabalhei mais do que os demais. Por quê? Por causa da sua graça. Então a graça de Deus foi o meio que o Senhor encontrou de usar a mim e a você para conquistar essa cidade, para abençoar as pessoas, para ser um instrumento de Deus e para cumprir esse propósito tão maravilhoso. Amém, irmãos? É a graça de Deus. Então nós podemos fluir, sermos usados, sermos abençoados e sermos canais de Deus por meio da graça do Senhor. Agora preste atenção. Esses dias tenho estudado inglês e de várias formas, mas uma das formas eu uso um aplicativo. E nesses dias eu estava usando um aplicativo e eu percebi algo, que existe tipo uma barrinha, e com o passar do tempo, mesmo você fazendo outras atividades, a barrinha vai abaixando, outras barrinhas vão abaixando. E eu descobri que o aplicativo não tem fim. Ele é eterno, ou seja, porque mesmo que você faça todos os outros, vai ter uma se abaixando. Então é para você constantemente estar meditando. A graça de Deus também é assim. Não adianta nós acharmos que nós sabemos tudo, já ouvimos tudo e conhecemos tudo. Sempre nós vamos estar precisando aprender mais da graça de Deus. Amém, irmãos? Sempre nós vamos precisar. E é por meio dessa graça que nós temos que entender o que Deus quer fazer através de nós. E eu queria compartilhar algo com você essa noite. Eu queria compartilhar a maneira que Deus quer nos usar, as formas, como eu posso expressar. Eu queria mostrar para você o desejo de Deus de usar a mim e a você, independente das circunstâncias, e como Ele vai fazer isso, para que nós possamos sair nesses dias como duplas missionárias, ou como filhos de Deus, transmitindo a palavra do Senhor, fluindo no Espírito, para que nós venhamos conquistar essa geração para o Senhor. Amém, irmãos? Pega a sua Bíblia no livro de Jonas, capítulo 1. Eu quero compartilhar praticamente 3 histórias. Preciso ser breve. Jonas capítulo 1, versículo 1. Projeta para nós. Diz assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Capítulo 3, versículo 1. Capítulo 3, versículo 1. Diz assim: veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Olha para cá. Primeira coisa que eu queria falar para você essa noite é que Deus quer salvar a todos. Diga para a pessoa que está do seu lado: Deus quer salvar a todos, até mesmo aquelas pessoas que nós achamos que não merecem ser salvos. E eu vou te explicar o porquê. Esse texto, esse livro está no Antigo Testamento, ou seja, antes da manifestação da graça em pessoa, que foi Jesus. Esse texto, eles viviam debaixo da lei, eles estavam ali nos tempos antigos, antes de Jesus se revelar. Mas preste atenção. Aleluia, olha para cá. A Bíblia diz que lá em Gênesis, Deus, a primeira vez, o pecado do homem se multiplicou, foi tão grande diante de Deus que Deus mandou o dilúvio. E por meio do dilúvio, Deus então destruiu toda a raça humana ali e começou tudo de novo por meio de Noé. A Bíblia diz que mais na frente,
O pecado de Sodoma e Gomorra também chegou até os céus, e Deus enviou fogo e enxofre para destruir. Se você for olhar no Antigo Testamento, Deus começa então a destruir certas cidades, e aqui não seria diferente. Deus também queria sobre aquela cidade. Deus iria destruir Nínive. Nínive era a capital do Império Assírio. O Império Assírio foi um dos impérios mais conhecidos pela cultura, o que eles deixaram e também pela sua violência, pelos exércitos. Então era um povo muito cruel, era uma cidade de 120 mil habitantes, era um povo mau, um império cruel, um império duro, um império que torturava, conquistava por meio da violência, era muito forte, mas mesmo assim, Deus dispôs Jonas para ir lá. No versículo 3 do capítulo 3, a Bíblia diz que a cidade de Nínive era muito importante para Deus. Preste atenção em algo. Nós estamos num tempo onde nós temos muito um debate de questões ideológicas, direita, esquerda, conservadorismo, extremismo. E eu sei que nós vivemos numa sociedade muito violenta, em dias onde acontecem coisas muito tristes e ruins, mas nós não podemos ter no nosso coração o pensamento de que Deus quer condenar essas pessoas, os assassinos, os ladrões, os bandidos, as pessoas que estão aí fora. Eu não vou nem longe, talvez os seus pais, ou então alguém que abusou você, alguém que foi ruim na sua vida, alguém te enganou. Às vezes assim, quando a gente encontra certas situações, a gente fala, esse povo tinha que ir para o inferno, esse povo tinha que morrer. Mas o coração de Deus não é que as pessoas sejam condenadas, o coração de Deus é que as pessoas sejam salvas. O coração de Deus não é exterminar, o coração de Deus é salvar. Por isso no capítulo 4 a Bíblia diz que Deus teve compaixão dessa cidade, compaixão desse povo. E é isso que o Espírito de Deus quer gerar nesses dias. Nós temos falado de ganhar palmas, nós temos falado de ganhar uma geração, nós temos falado nesses dias de ganhar vidas, mas o nosso coração tem que ter uma mensagem clara: Deus quer que todos sejam salvos. Diga amém. Deus quer, Deus se importa com qualquer um, cada um. Aqui é aquela pessoa que você olha no jornal que fez algo terrível, Deus quer que ele seja salvo. Deus não criou ninguém para o inferno, Deus não predestinou ninguém ao inferno. A vontade de Deus, lá em Timóteo fala, é que todo homem seja salvo. E a Bíblia diz que o amor de Deus foi derramado no nosso coração, e nós nesse dia temos que ser movidos por essa compaixão. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Deus quer gerar isso no nosso coração. Agora, Deus quer salvar a todos, mas Deus quer usar pessoas que estejam disponíveis e sejam obedientes. Preste atenção, vou ser bem prático. A Bíblia diz que Jonas fugiu a primeira vez. Na segunda, Jonas foi, ele pregou. E a Bíblia diz que o povo então, do rei até o mais simples, todos se converteram, jejuaram, vestiram-se de panos de saco, se humilharam diante de Deus, e aquele povo foi salvo. Mas olha para cá, no capítulo 4, no versículo 1, projeta para mim. A Bíblia diz que Jonas se desgostou. Jonas ficou chateado por Deus ter salvado o povo. Jonas ficou triste e falou: Senhor, é por isso que eu queria fugir, porque o Senhor é gracioso, eu sabia que o Senhor ia salvar esse povo, eu queria que esse povo morresse. Talvez eles estavam ali, esse povo já havia ter feito algo para as outras nações e Jonas sabia. Mas o que eu quero falar isso com você? Você pega uma pessoa que fugiu, você pega uma pessoa que nem queria a salvação, mas Deus usou esse homem para salvar uma cidade inteira. Olha para cá. Você conhece pessoas também que têm fugido? Lá na célula fala assim: irmãos, vamos fazer as duplas missionárias, né? As duplas, os grupos missionários. Irmãos, nós vamos ter um encontro dia 19, dia 20, irmãos, nós vamos fazer isso. Você encontra muitas pessoas que fogem. Ele não quer participar, ele não quer se envolver, ele não quer estar dentro, ele fica fugindo, inventa desculpa, inventa viagem, inventa trabalho, inventa doença, inventa tudo, porque de certa maneira ele está fugindo, de certa maneira ainda não há o encargo no coração dele. Mas eu queria dizer algo para você essa noite: independente de como você está, ou seja, o seu coração, Deus quer te usar.
E se você se dispor apenas, Deus vai salvar uma vida através de você. Deus vai marcar alguém. Deus vai transformar alguém. Deus vai usar você. Nós temos que entender que Deus quer usar os dispostos. Eu sei que talvez você não está queimando no seu coração falando: pastor, esse projeto é sobrenatural. Pastor, nós vamos ver vidas sendo salvas. Pastor, nós vamos ver um grande mover. Talvez você nem está com o seu coração dessa maneira. Mas eu vou dizer algo para você: se você só se dispor, Deus vai te usar. Se você só se dispor a chamar alguém, Deus vai te usar. Se você só se dispor a pregar a palavra para alguém, Deus vai te usar. Deus usou uma pessoa naquela condição. Sabe por quê? Porque é pela graça. Deus quer salvar o povo. Deus quer marcar essa cidade. E aqueles que se encontram disponíveis, eles vão ser usados pelo Senhor. Amém, irmãos? Talvez você não tenha muito conhecimento bíblico. Talvez você não é uma pessoa explosiva, animada, agitada, apaixonada. Talvez você ainda não tenha o seu coração, o amor à obra como tem. Ainda, Deus vai fazer. Mas se você dispor a abrir a sua boca, Deus vai te usar. O princípio que nós vemos em Jonas aqui, que Deus falou ao meu coração, é de que quando o Senhor encontra pessoas disponíveis, Ele usa. A pessoa não quer nem muito, está fugindo, mas Deus usa ele. Eu sei que nós estamos falando do Antigo Testamento. Ali salvar era ser poupado da destruição. E o Senhor fez uma obra no meio daquele povo, que eles tiveram uma experiência. Está lá no versículo 5 a 9. Mas você vê uma pessoa sendo usada pelo Senhor, porque ele sabia que Deus é gracioso. Então abra o seu coração, olha para cá, participe. Não só do nosso projeto, mas se disponha a ser usado pelo Senhor. Seja obediente. Se Deus falar, vai. Porque Deus vai fazer a obra. Deus vai convencer as pessoas. Deus vai tocar no coração das pessoas. Deus usou aquele homem para conquistar uma cidade inteira. Diga aleluia. Agora, a Bíblia diz que Deus quer salvar a cidade. Essa cidade foi salva. Eu estava meditando e vendo em certos textos da Bíblia quantas vezes Deus fala que quer salvar a cidade. Deus tem despertado no nosso coração nesses dias a clamar para que Palmas seja salvo, para que as pessoas dessa cidade, eu creio naquilo que o pastor Mauro falou, de nós termos um prédio maior, de nós expandirmos, de nós termos uma grande colheita, de nós irmos além, porque o Espírito de Deus tem falado. Esses são os últimos dias. Esse é um tempo que Deus quer fazer uma grande colheita sobre a nossa nação, e para nós só basta nós nos dispormos. Quantos estão disponíveis aqui para o Senhor? Diga amém. Se disponha. Faça como Isaías: Senhor, eis-me aqui. Pastor, eu ainda não sei falar. Pastor, eu ainda não tenho tanto preparo. Pega a sua Bíblia em João, capítulo 4, versículo 28. João 4, 28. Quem achou, diga amém. Diz assim: quanto a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede o homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. A Bíblia diz que o Senhor pregou a mulher samaritana. Você conhece a história? Jesus se assenta à beira de um poço, prega para ela, e no final ela é tocada, vai à cidade, chama outras pessoas, e essas pessoas vêm então se encontrar com o Senhor, e essas pessoas são salvas. Elas vão ali, pedem para Jesus ficar um tempo, e há um mover de Deus. Em primeiro lugar, Deus quer salvar a todos. Segundo lugar, Deus quer usar as pessoas que estão disponíveis. Mas aqui, quando nós olhamos a história da mulher samaritana, Deus quer quebrar muitas das nossas barreiras, das limitações que nós colocamos. Como assim, pastor? Olha para cá, preste atenção. A Bíblia diz que em determinado momento da conversa, aquela mulher falou para Jesus: como você que é judeu está falando comigo que é
eu que sou mulher samaritana. Os judeus não se davam com os samaritanos. Eles tinham um problema, e esse problema começou lá muito tempo atrás, quando o reino de Israel foi dividido. Existia o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte, que era o reino de Israel, a capital era em Samaria. E o reino do sul, que era o reino de Judá, a capital era em Jerusalém. Naquele momento da divisão do reino, a Bíblia diz que o templo estava em Jerusalém. Mas então, o povo do reino do norte não permitiu que eles vinham a Jerusalém. Então eles fizeram outros altares em 2 cidades. Então a partir daí, aquele povo começou a ser um povo misturado, outros deuses, outra cultura. Depois, com o tempo, ambos os reinos foram conquistados por outros povos, né, pelo Império Assírio, pelo Império Babilônio. Aquele povo foi conquistado. Depois, na volta para reconstruir Jerusalém, que já não tinha mais tribo nenhuma, a Bíblia diz que os judeus começaram a se posicionar e não queriam ajuda mais, e eles nem chamavam mais de judeus, eles falavam dos samaritanos: nós não queremos. E houve então uma disputa, uma briga, e a partir daquele ponto, até os dias de hoje, existe uma divisão entre eles. Ou seja, naquele momento, o que estava havendo ali era algo muito maior que a gente pode compreender. Jesus é Deus, ele pregou para aquela mulher. Mas olha para cá, no momento que aquela mulher recebeu a palavra de Deus, ela se dispôs a ir pregar na sua cidade. Mas o que aquela mulher poderia ter parado um momento e ter falado assim: espera aí, sou samaritano, ele é judeu, eu vou lá chamar samaritano para falar com ele que é judeu, isso não vai dar certo. Será que o povo vai ouvir? Segundo, eu já não sou uma mulher de boa reputação. E aquela mulher poderia ter travado naquele momento e não ter ido lá pregar. Ela poderia ter olhado por todas as barreiras que existiam entre os dois povos, entre a cultura, e ter parado. Você sabe, nesses dias eu tenho ouvido algo muito no nosso meio, e às vezes limita. As pessoas falam o seguinte: eu não vou chamar fulano não, lá fulano é católico roxo. Eu não vou chamar fulano não lá, que ele é de outra religião. Aí eu não vou mexer com essa pessoa aqui não, porque ela é cética demais. E às vezes nós começamos a criar barreiras que Deus mesmo não tem. E nós nos limitamos a pregar. Eu não vou pregar para aquela pessoa não, porque ela é de outra religião, ela tem outra crença, ela tem outra forma de pensar. Peraí, eu vou com cuidado. E nós começamos a limitar, a ficar politicamente correto. Nós não queremos falar de Jesus, não queremos falar do amor de Deus, mas o Senhor quer quebrar essas barreiras que nós criamos. O Senhor quer nos usar para falar para essas pessoas. Aquela mulher foi lá naquela cidade, testemunhou a respeito de Jesus. Aqueles homens vieram ouvir o de Jesus, e aquele povo foi salvo. Eu quero te dizer nesses dias: seja usado por Deus. Não olhe para a religião da outra pessoa. Você não vai compartilhar uma religião, você vai compartilhar uma pessoa. Você não vai compartilhar a placa da videira, você vai compartilhar o amor de Deus. Você não vai compartilhar a célula, você vai compartilhar a obra de Cristo. Então não crie barreiras. Deus ali mesmo, se você for lá, a diferença que tinha Jesus lá em Mateus 10, quando Jesus enviou eles para pregar a primeira vez, Jesus falou: não vão às aldeias dos samaritanos. Talvez é por isso que Jesus se assustou quando eles estavam ali, quando os discípulos voltaram e viram Jesus conversando com a mulher. Ele fala: peraí, como é que Jesus está conversando com uma mulher samaritana? O que está acontecendo aqui? Que está quebrando uma lógica, um paradigma. Mas não importa, porque a vontade de Deus é o salvar a todos. Não se limite, não se limite. Sabe, o Espírito tem falado isso nesses dias. Tem 2 pessoas que Deus tem colocado no coração para eu pregar, chamar. E uma das coisas que me veio à mente é porque uma delas, ambas são de religiões diferentes, e eu não gosto desse termo religião, né? Mas às vezes vem isso na nossa mente. Você sabe, não, fulano é desse jeito, tem a prática. Mas o Espírito tem falado: o Senhor quer nos usar esses dias para falar da graça e do amor de Deus. Segunda coisa, essa mulher, quando ela se dispôs, versículo 28, a Bíblia diz que saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Olha no versículo 31, projeta para mim. Perdão, 31 não.
Bíblia diz no versículo mais à frente, deixa eu abrir aqui, João capítulo 4, no versículo, no final do texto, versículo 39, diz assim: muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles, e ali ficou 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra, e diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós temos ouvidos e sabemos que este verdadeiramente é o Salvador do mundo. Olha para cá, quanto tempo de convertida essa mulher tinha? Quanto tempo? Sei lá, né? Minutos, horas. Aqui tem outro princípio muito chave para nós. Mesmo princípio que eu falei. Você sabe, às vezes nós queremos dificultar as coisas. Essa mulher simplesmente ouviu a palavra, foi lá e testemunhou: olha, tem um homem ali que disse que as coisas que eu já fiz. Eu fico imaginando, porque ela era uma mulher que já tinha tido 4 maridos, estava com o 5º, que não era marido dela. Então, se ela chegasse e falasse um negócio desse: olha, alguém ali falou a minha história, talvez alguém poderia dizer: ô, coisa difícil, como é que ninguém sabe a sua história? Todo mundo sabe. Talvez ela poderia ter se limitado e falado o seguinte: olha, meu testemunho ainda não é bom. Você sabe por quê? Porque eu acabei de converter, Jesus falou comigo. Mas você sabe, tem muitos países onde o homem pode ter 2 ou 3 mulheres. Tem muitos países que o homem tem um harém, mas não é comum em cultura nenhuma a mulher ter muitos maridos. Então aquela mulher não tinha talvez uma boa reputação. Ela poderia ter falado assim: eu vou esperar um pouquinho mais, vou avançar, vou crescer e depois eu vou testemunhar. A Bíblia diz que aquela mulher, no mesmo momento que ela ouviu, ela já foi lá testemunhar. Você sabe por quê? Porque a palavra queimou, ela quis falar às pessoas. Nós temos que ter um pensamento no nosso coração. Você não precisa estar muito preparado. Você não precisa ter muita coisa para falar. Quando você falar apenas aquilo que Deus está fazendo na sua vida, e falar da graça que Ele tem dado sobre você, pessoas vão querer conhecer o nosso Deus. Pessoas vão querer conhecer. Eu sei que muitos irmãos talvez estão falando: pastor, nós precisamos das lições. E é verdade, nós vamos dar as lições para os grupos missionários. Pastor, nós precisamos de material. É verdade, nós vamos investir com material. Mas você sabe, a sua vida é um testemunho. O que Deus está fazendo, o que o Espírito tem falado ao seu coração. Não tenha medo de contar às pessoas o que Deus tem feito na sua vida, a graça dEle. Se você falar para as pessoas o tanto que você se sente amado, acredite, elas vão ser tocadas pelo Senhor. Se só você falar: olha, quero dizer algo para você, eu conheço a palavra, eu me sinto muito amado pelo Deus. Eu me sinto muito amado, muito privilegiado. Eu sinto um amor que eu não posso explicar. Eu sinto uma paz que eu não posso explicar. Se nós compartilharmos isso apenas, as pessoas já vão querer ouvir a mensagem. Essa mulher, em pouco tempo, apenas ouviu, ela foi compartilhar. É isso que o Espírito quer de nós nesses dias, que nós venhamos falar da obra que o Senhor tem ministrado aos nossos corações. Diga amém. Diga a pessoa que está do seu lado: compartilhe aquilo que Deus tem falado, feito na sua vida. Então aquela mulher compartilhou. E Deus não requer pessoas muito preparadas. Olha para cá, não quer. E você sabe que é isso que trava quem está mais tempo na igreja às vezes? Porque o novo convertido não, ele vai. Mas nós que estamos há muito tempo, sua cabeça está cheia de coisa demais, de teologia, preste atenção, entre aspas, às vezes que produz mais algo que não vai te levar a romper. Então você fica falando: como que eu vou pregar? Como que eu vou falar do amor de Deus? Como que eu vou falar da graça? Mas eu começo por onde? E eu vou falar de que jeito? E eu vou expressar de que maneira? Só fale aquilo que está queimando no seu coração. Pastor, não tem nada queimando no meu coração, pastor. Então fala o que Deus fez. Fale.
Deus quer nos usar esses dias, a graça para nos levar mais além. A Bíblia diz, lá em Atos, capítulo 3, versículo 37. Atos, capítulo 3, versículo 37 não tem, né? Eu anotei errado. Capítulo 2, mas é fácil. Atos capítulo 2, capítulo 2, versículo 37. Diz assim: ouvindo eles estas coisas, compungiu-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus, para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é promessa, para vossos filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Nós olhamos para esse texto e nós falamos: uau, Pedro era um homem de Deus, Pedro era fera. Você sabe, às vezes eu estava meditando nesse texto, o Espírito Santo falou algo no meu coração. Isso que foi aconteceu não tem nada a ver com Pedro. Isso aqui tem a ver com o poder do Espírito Santo. Foi no Pentecostes que o Espírito veio, eles receberam, e Pedro teve a ousadia, e Pedro pregou. E se você lê a pregação de Pedro, irmãos, não foi uma pregação assim tão forte, ele pregou, e 3.000 pessoas se converteram. Pedro, há 90 dias atrás, tinha desviado. Há menos de 100 dias, Pedro havia traído a Jesus, tentado cortar a cabeça do soldado com a espada, cortou a orelha. Depois a empregada pressionou ele ali, traiu Jesus, largou tudo e foi pescar. Estava lá pescando, Jesus teve que ir lá, chamá-lo, falar espera, e ensinou de novo, e treinou de novo, e motivou de novo a Pedro. E então Pedro estava ali, recebeu o Espírito Santo, pregou, 3.000 pessoas se converteram. Você sabe, Deus quer mover através de nós sobrenaturalmente, mas nós temos que parar de enaltecer a homens. Olha para cá, Pedro não era supernatural, Pedro era falho, Pedro era limitado, Pedro errou, Pedro tinha as limitações, mas o Espírito Santo de Deus encontrou uma boca e um coração incendiado e um coração disposto a falar, e quando isso se juntou, ele falou, e 3.000 pessoas sobrenaturalmente se converteram. O que Deus vai fazer nesses dias? Deus só quer encontrar em você disposição. Os irmãos têm mandado foto aí nos grupos já dos GMs funcionando nas escolas, nas salas de aula, né? Tem um rapaz que eu sigo no Facebook, e meu Deus, que mover nas escolas, pessoas se convertendo, um negócio assim, e você sabe, é o Espírito que está fazendo. Então entenda no seu coração, Deus quer encontrar somente disposição, e Ele vai te usar. É o Espírito Santo que vai curar as pessoas, é o Espírito Santo que vai transformar as pessoas, é o Espírito Santo que vai trazer conversão na vida dessas pessoas. Diga amém. Então Pedro era uma pessoa que apenas se dispôs. Se você olhar para a história da igreja no começo, eles nem tinham Bíblia, eles tinham uma tradição judaica. Mas se você pegar os gentios que converteram, eles não tinham Bíblia, eles não tinham livro, eles não tinham concordância, eles não tinham celular com referência de Strongs, eles só tinham uma disposição de ir. A história da igreja diz que a igreja em Roma não foi nem Paulo que fundou e nem foi Pedro, foram cristãos que foram mudando de cidade e chegando lá, converteram, falaram de Deus e a igreja começou. Eu creio, o pastor Reinhard falou sobre isso, eu creio que nós estamos vivendo dias
onde o Senhor vai usar de conversões poderosas através de nós. Milagres, conversões em massas, escolas, universidades, pessoas se rendendo, porque é o tempo da colheita, amém, irmãos? Então, não tenha como algo difícil, não considere super crentes, só tenha um coração disposto. Olha para cá, só se dispõe a falar, só se dispõe a ser usado, só se dispõe aí. Se você hoje faz parte de um grupo missionário, nós temos procurado homens de paz nesses dias, pessoas que vão abrir. Tenha paz, Deus vai abrir as portas, Deus vai colocar pessoas, Deus vai dar as circunstâncias. Se você hoje não está participando, e talvez você ainda é inseguro, se dispõe a ajudar uma dupla, vai lá junto. O Senhor quer te usar, o Senhor quer usar a todos, o Senhor quer te mostrar, assim como essa mulher ali samaritana, assim como Pedro, assim às vezes como ali o próprio Jonas. Se você tiver disposição no seu coração, Deus fará grandes coisas na sua vida. Para nós encerrarmos, nosso tempo está corrido. Hudson Taylor falou um dia que não são grandes homens que transformam o mundo, mas sim os fracos na mão de um grande Deus. Deixa eu ler de novo que bagunçou, né? Não são os grandes homens que transformam o mundo, mas sim os fracos e pequenos nas mãos de um grande Deus. Coloque a sua vida nas mãos do Senhor e Ele vai te usar. Atos capítulo 13, versículo 50. Nós temos ceia, eu quero finalizar falando a respeito disso. Diz assim, olha para cá. Nós vamos ler esse texto, eu quero te explicar o que estava acontecendo. A Bíblia diz que Paulo e Barnabé, um grande grupo missionário, eles estavam pregando em Antioquia. E eles então foram à sinagoga e começaram a pregar. As pessoas que estavam ali naquela sinagoga falaram o seguinte: rapaz, que palavra poderosa, vem aqui semana que vem e prega de novo. E a Bíblia diz então que Paulo e Barnabé foram pregar no outro sábado. No outro sábado a Bíblia diz que afluiu quase toda a cidade para ouvir. Você pode ler depois o capítulo 13. Afluiu toda a cidade, quase toda a cidade, ou seja, lotou. E eles então começaram a pregar. Só que a Bíblia diz que os judeus, cheios de inveja, a Bíblia diz: mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais de cidade, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do território. Estes, sacudindo contra aqueles o pó dos pés, partiram para Icônio. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Olha para cá, a Bíblia diz que Paulo estava ali pregando. Os judeus então inventaram mentiras e começaram a expulsá-los. Eles foram expulsos da cidade, olha para cá, expulsos, tirados, os irmãos da ceia, né? Tirados da cidade. Mas a Bíblia diz que eles sacudiram pó, ou seja, eles falaram, né? Jesus ensinou a fazer isso. Se alguém não te receber, não fica chateado não, sacode o pó, porque eles vão prestar conta diante de Deus, fique em paz. Mas a Bíblia diz que eles estavam cheios de alegria. Olha para cá, tem muitas pessoas, com o passar do tempo, nós não podemos perder algo: a alegria de pregar o Evangelho, a alegria de pregar a palavra de Deus, a alegria de poder compartilhar, independente do resultado. Algumas pessoas converteram nessas cidades, algumas pessoas foram marcadas, mas foram os expulsos. Eles podiam ficar chateados e falar: pastor, eu estou dando a minha vida para a célula, pastor, eu estou dando minha vida pelo Evangelho, e o povo não quer, o povo não responde, o povo é duro demais, pastor, as pessoas são fechadas, pastor, o povo, não, pastor, eu não sei não compensa não. Não, eles tinham alegria porque eles queriam compartilhar a mensagem, era a palavra. Nós não devemos estar preocupados com a reação das pessoas, nós temos que estar preocupados em compartilhar a mensagem, porque só a mensagem é poderosa para transformar a vida das pessoas. A mensagem vai no coração. Então não fique chateado se você ainda não conseguiu uma casa, se você ainda nesses dias tem falado e as pessoas não têm aceitado o seu convite, se você tem convidado pessoas para Cristo, falado do amor de Deus, ninguém está te dando bola. Se alegra,
Deixe o seu coração transbordar de alegria do Espírito Santo, porque você está compartilhando a mensagem mais poderosa que existe, a palavra mais poderosa. Não desanima, nós não podemos desanimar de pregar o Evangelho. Eu sei que lidar com pessoas é difícil, em qualquer área, em qualquer segmento, mas nós temos que estar com o coração feliz, transbordando de alegria e do Espírito Santo. A Bíblia diz que esses discípulos não tiveram preocupação em serem rejeitados. Eles sacudiram o pó, por quê? Por que eles sacudiram? Jesus falou: você vai a uma cidade, o povo não te recebe? Sacode a poeira, porque a Bíblia diz que no dia do juízo vai ter menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para eles. Então fique em paz, vai lá e prega. Então eles sacudiram e falaram: não, agora é vocês e Deus, nós pregamos para vocês. Então eu estou em paz, eu vou falar de Jesus, eu vou continuar. Eu não me decepciono com a mensagem, eu não me decepciono com as pessoas. Eu não olho para o trabalho, para aquilo que eu estou fazendo e falando: isso aqui não dá resultado não. Ah, esse negócio aqui, pastor, já tem minha célula, está fazendo festa de aniversário, pastor, ele não está fluindo. Pastor, mas as coisas... Não interessa. Seja alegre com a mensagem. Seja alegre com a palavra que você está pregando. E seja cheio do Espírito Santo. Nós não precisamos carregar o peso da decisão das pessoas. Nós não precisamos carregar sobre os ombros a resposta que os outros têm que dar a Deus. Não, nós temos que carregar dentro de nós um coração cheio do Espírito e de falar da obra que aconteceu aqui, a obra da cruz, a obra de Cristo. Amém, irmãos? E por último, a Bíblia diz que eles estavam cheios do Espírito. Pode subir o irmão no teclado? Cheios do Espírito e da alegria. O que nós precisamos nos encher nesses dias é do Espírito Santo. É nos encher, é nós orarmos, é nós recebermos a palavra. Você sabe, essa semana, e por causa do tempo, eu não consegui compartilhar nenhum texto do que estava aqui. Glória a Deus, né? Faz parte, né, pastor Jonathan? Nenhum texto. Mas eu estava escrevendo, meditando, meu coração queimou tanto, tanta inspiração, tantos sonhos. Eu vou dizer algo para você, é um tempo ali que você pega a palavra e você sai tão cheio do Espírito. A palavra parece que queima em você. Nós precisamos meditar nas coisas do alto. Enquanto eu meditava aqui nesse texto, Deus falou algo do meu coração. Vendo esse testemunho, foi benção esse testemunho. Vendo essa mulher, eu falei: tem gente que às vezes a gente nem conhece, que às vezes vai estar lá no reino, vai ser grande. Pessoas assim vão ser grandes no reino. É aquela parábola dos talentos, que um começou de manhã, um começou meio-dia, o outro de tarde, mas o outro começou lá no finalzinho, mas o Senhor deu o mesmo salário. Às vezes uma pessoa assim tem um coração para dar. O Senhor falou algo no meu coração, eu havia até compartilhado na célula semana passada. Falei para os irmãos: você sabe, com o passar do tempo, nós vamos conquistando muitas coisas. Eu falei: olha, eu era adolescente, solteiro, minha mãe não era crente, meu pai não tinha se convertido, eu não tinha casado, eu não tinha nem eira nem beira. Eu converti, minha mãe converteu, batizou, meu pai tem visitado mais a igreja, estado envolvido, mais aberto ao Evangelho. Eu casei, tenho casa, tenho carro, estou vivendo. A nossa igreja, quando nós começamos aqui, não tinha nem janela, não tinha ar, não tinha cadeira estofada, não tinha videira sul, videira oeste, videira taquari, não tinha nada. Nós queríamos conquistar, avançar, romper, ver a obra. Hoje nós temos videira sul, videira oeste, videira taquari, videira taquaruçu. Nós temos um prédio bonito, nós temos cadeiras estofadas. Talvez você que está me ouvindo aqui, você conquistou muitas coisas nesses anos. A questão é que chega um momento, depois de você ter tanto, você para e fala: tá bom, estou vivendo bem, Deus, já está legal, minha vida está confortável. O Espírito Santo falou algo no meu coração nesses dias. Ele falou: você tem total liberdade de viver do jeito que você está vivendo.
confortável, de seguir, de desfrutar. E eu vou te dar mais, eu vou te abençoar. Eu não vou parar de fazer o que eu tenho feito na sua vida. Mas você também tem outra opção, que é se entregar por esse propósito e perder tudo que você tem por essa obra. O que você quer? Você sabe, eu fiquei pensando nisso, porque de fato nós vivemos o Evangelho, a palavra de Deus. Chega um momento que nós conquistamos muitas vidas, nós temos discípulos, nós temos uma história, mas Deus quer falar: olha, acabou, aqui parou, eu tenho algo maior. Esse prédio está cheio, mas Deus tem algo muito maior para fazer nesses dias. Talvez a sua célula está uma bênção, mas Deus tem algo muito maior para fazer nesses dias. Talvez nós temos crescido, feito encontros, mas Deus quer fazer mais. Deus quer mais pessoas salvas. Deus quer fazer mais através de nós. Existe algo maior. Nós não estamos experimentando uma gota do que aquilo que Deus tem para nós. Mas o nosso coração tem que estar disposto a ser usado, a não olharmos para nós, mas olharmos para o Espírito de Deus. Não olharmos pelo tempo que nós temos ou pelo tanto que nós sabemos, mas falar: Senhor, eis-me aqui, eu estou disponível. Eu estou disponível para ser usado. Eu estou disponível às vezes a sacrificar o meu ego. Eu estou disponível a sacrificar o meu conforto. Eu estou disponível a sacrificar até a minha reputação, pelo Senhor, pela Tua palavra, pelo Teu Evangelho. Porque eu sei que tudo que eu fizer aqui, eu vou estar acumulando um tesouro no céu. Eu quero ver. Eu sei que um crente, olha para cá, eu sei que se você, o Senhor falou isso essa semana, eu fiquei meditando. Eu sei que se você está aqui, você é crente, você pode ter um monte de dificuldade, mas Deus, Ele quer que você cresça e você avance. Só que Deus não está preocupado falando assim: rapaz, dia tal eu vou inaugurar o céu e eu preciso que esse povo mude, eu preciso que fulano cresça. Deus não está preocupado. Se você não for transformado aqui, Deus vai te transformar lá no reino. Então Deus não está preocupado. Ele quer, pela graça dele, que você rompa. Mas se você aqui nessa vida não romper, Ele vai, de um jeito ou de outro, Ele vai te consertar. Amém, irmão? Só que Deus sabe de algo: a pessoa que morre sem Cristo aqui, Ele não pode fazer mais nada. Nós que somos filhos, Ele é pai, Ele vai cuidar, Ele vai amar, Ele vai gerar circunstâncias. Mas os ímpios não. Se eles morrerem nessa vida sem Jesus, acabou. Não tem um segundo lugar, um purgatório. Acabou. E por que o Senhor está movendo o nosso coração nesses dias? Nós entendemos essa mensagem. Existe uma urgência, existe uma necessidade. Nós estamos com a nossa eternidade garantida, mas tem muita gente que não tem a eternidade garantida ainda. Tem muita gente que ainda não tem o seu futuro em paz. Ele não vai para o lugar das ruas de ouro, ele não vai para o lugar de paz eterna, não. Ele está condenado. E não é porque Deus quer condenar ele, não. É porque Deus é justo e Deus é gracioso. Como juiz, Ele vai ter que julgar. Mas Ele já é gracioso, Ele já mandou o Filho. Só que Ele quer que nós venhamos compartilhar a obra do Filho, a obra da cruz, a obra que já foi feita. Eu queria que você se colocasse nessa noite, e nós vamos orar.